Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canalzinho. E você? Veio de que hoje? Vamos descobrir? Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canalzinho. Hoje nós vamos falar de meio de transporte. Vamos lá? É hora da explicação. Os meios de transporte já surgiram na nossa vida há muito tempo. Desde a antiguidade, o ser humano já utiliza os meios de transporte. Primeiramente, eles utilizavam os animais como meio de transporte. Os romanos utilizavam um meio de transporte muito engraçado chamado biga, que era puxado primeiro por cavalos. Mas isso aí não é quando a gente briga com os outros? Não, é briga, não é biga. Ah, não? É briga. Nem quando é dois bebezinhos que aí um briga com o outro? Não é. Então é biga de biga. Ah, tá. Existia também a liteira, jangada e outros tantos meios de se deslocar de um lado para o outro. Assim como tudo na humanidade, os meios de transporte foram evoluindo com o tempo. E hoje nós temos vários e vários meios de transporte, principalmente com a descoberta do motor a gasolina, do combustível, que proporcionou a fabricação dos carros, ônibus, aviões, caminhões e etc, 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 etc. Os meios de transporte, eles se classificam muito facilmente. Eles se classificam por onde eles andam, se é pela terra, pelo ar ou pela água. Os meios de transporte que andam pela água são chamados de meios de transporte aquáticos. Por muito tempo, os meios de transporte aquáticos foram os mais utilizados. Navios, barcos, jangadas, canoas. Pense que até um tempinho atrás não existia avião. As pessoas tinham que andar de um lado para o outro de navio. Se você queria atravessar o continente, era só de navio. Se tinha que ir para a Europa, era de navio. Não tinha avião. O avião é uma invenção do século passado. Ou seja, tem pouquinho tempo que a gente anda de avião. As comunidades indígenas, por exemplo, fazem uso até hoje dos transportes aquáticos como principal meio de transporte. Eles usam canoas, jangadas, barcos, até porque onde eles vivem é mais fácil você transitar de barco do que de carro ou qualquer outro tipo de meio de transporte. Então o que anda na água é um transporte aquático? Esse é um meio de transporte, sim. Um peixe é um transporte aquático, então? Depende, se for um tubarão e você estiver dentro dele. Bom, os transportes aéreos, eles são um pouquinho mais recentes, até porque a ciência ainda não tinha evoluído suficientemente os seus estudos e a sua tecnologia para poder desenvolver aquilo que era necessário para a construção de aviões, foguetes e etc. Nós tínhamos até o balão, porém o avião e os foguetes, as coisas ultrassônicas que a gente vê hoje, eles são construções mais recentes. Se a gente for parar para pensar, o 14 bis, que foi o primeiro avião inventado pelo Santos Dumont, ele foi inventado no início do século passado, no iniciozinho do século passado. Então é uma coisa muito recente. A ideia do homem voar nem passava pela cabeça das pessoas. Até hoje existem pessoas que duvidam
que o avião funciona realmente, que ainda tem medo e ficam tentando entender como é que um negócio tão grande consegue voar. Então, aviões, helicópteros, foguetes são meios de transporte aéreos. Os meios de transporte terrestres são mais comuns e que a gente vê mais no nosso dia a dia. Bicicletas, patins, carros, caminhões, skates, motos, cavalos. Sim, animais podem ser utilizados como meio de transporte. Carruagens, carroças, qualquer coisa que te leve de um lugar ao outro é um meio de transporte. Então o tênis é um meio de transporte? Não, porque quem está te levando são as suas pernas, não é o tênis. Ah, então tá bom. Ah, tentou me pegar nessa, mas não conseguiu. Não, eu tenho que saber das coisas, porque você falou que quando você tá dentro das coisas é um meio de transporte. Você tá dentro do tênis, uai, eu tenho Mas quem tá te levando são as suas pernas, o tênis não te leva sozinho. Então todas essas coisas que te levam de um lugar ao outro são meios de transporte. Porém, a gente tem um grande problema. Esses meios de transporte, principalmente os meios de transporte terrestres, eles emitem muito gás poluente. Os carros, os caminhões, as motos, eles utilizam combustível derivado do petróleo, que é a gasolina ou diesel, né? Alguns utilizam álcool, que não é derivado do petróleo, mas que também serve como combustível. Não é tão poluente, mas também emite gases poluentes. Outros utilizam gás natural, que também emite gás poluente. Esses gases poluentes, eles estão acabando com a nossa atmosfera. Ele acaba com a nossa atmosfera, com o nosso clima. Ele está causando muito aquecimento global, poluição. As cidades grandes chegam no pico do trânsito a fazer uma nuvem de fumaça que sai do escapamento desses transportes, né? Dos carros, das motos, dos caminhões, dos ônibus. E isso é um grande problema nas grandes metrópoles, porque elas dependem desses meios de transporte. Para isso, as cidades estão se reunindo para tentar buscar soluções sustentáveis de transporte. Um grande incentivo são os meios de transporte sustentáveis, que são os patinetes elétricos e as bicicletas. As ciclovias têm sido cada vez mais incentivadas nas grandes cidades, para que as pessoas passem a se deslocar de bicicleta, que é um dos meios de transporte mais limpos que existe, porque não emite nenhum tipo de poluente, assim como o patinete, que também não emite nenhum tipo de poluente. E deixem os seus carros e diminuam também o uso do transporte público para que os gases poluentes diminuam na atmosfera. Em algumas cidades do mundo, esses transportes sustentáveis já estão começando a dar resultado. Outro tipo de transporte que também é bem interessante é o veículo leve sobre trilhos, do VLT. É uma espécie de bondinho requintado. Ele utiliza a eletricidade, ele anda sobre trilhos, assim como o trem, para poder se locomover. O metrô também é uma ótima alternativa para transporte de massa, porque consegue carregar muitas pessoas ao mesmo tempo. Há também, na UFRJ, um estudo bem interessante de um trem movido a energia magnética, que também seria uma alternativa sustentável e ecológica para nossa cidade, para o nosso país. Magneto curtiu esse trem. São alternativas para diminuir um pouquinho os gases poluentes e tornar a nossa cidade um pouquinho mais sustentável. E você? Qual tipo de meio de transporte você utiliza? Como é que você vai para a escola? A pé, de carro, de bicicleta? Será que você conseguiria trocar o carro pela bicicleta? Trocar o ônibus, a van pela bicicleta? O que você acha dos meios de transporte do seu bairro? Você acha que eles são legais? Ou você acha que eles são meio precários?
Eles estão caindo aos pedaços? Tem ar-condicionado? Não tem? Eles estão limpos? Não estão? A quem a gente deve cobrar melhores meios de transporte? Bem, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que hoje foi mais curtinho. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo para todo mundo e ativar o sininho para receber notificações. Beijinho!